fala assim, poxa, Fredão, como é que eu faço? Porque, cara, minha rotina, eu tenho que adaptar. Eu falo assim, não, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, o seu filho, ele vai entrar na sua rotina. Perfeito. Não é você que vai adaptar a sua rotina para o teu filho. Você vai fazer ajuste na sua rotina, você vai fazer ajuste nas suas prioridades. As prioridades, elas mudam, querendo ou não. Sim. Você vai fazer ajuste naquilo que você tem que fazer na sua rotina, mas você vai inserir o teu filho nisso. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Ponte Podcast, né? Um canal exclusivo para você, da minha mesa para a sua mesa, para que nós possamos aprender mais. Hoje eu estou com um convidado especial, mas antes de falar dele, antes de deixar ele se apresentar, que eu gosto que o convidado se apresente, né? Eu quero te convidar a curtir esse canal, a enviar para o máximo de pessoas possíveis, para famílias, amigos, homens, mulheres, pais, filhos, que eu tenho certeza que hoje sairão chaves gigantes, porque eu estou com um gigante. Então, quanto maior o gigante, não quer dizer que a chave é maior, mas a chave é melhor. Você tem acesso a portas maiores. E eu tenho o privilégio de chamar ele de amigo, de irmão, de parceiro de missão. Cara, a gente já gravou filme juntos, a gente já gravou série. O cara é produtor, o cara é escritor, é gigante. Então, conheça aí, né? E muito obrigado, meu irmão Fred. Seja bem-vindo ao Ponte Podcast, uma casa sua, né, uma casa nossa, para que a gente possa elevar aí o conhecimento e aprender mais. Show de bola, valeu, Lucão. Prazerzão, obrigado aí, que privilégio aí. Depois de ter colocado lá em cima aí, a responsa subiu a régua agora aí. Eu tava aqui crente que ia falar umas coisinhas outra aqui, mas tu já botou a régua lá em cima. Vamos lá, o privilégio é meu, cara, pra gente estar aqui junto, trocar uma ideia, falar um pouquinho. Você falou aí, tanta coisa que a gente já fez junto, né? Há quanto tempo? Uns 15 anos já rodando isso aí? Por baixo, colado uns 15 anos, colado né? uns 15 anos já, fazendo filme, correria, cuidando de gente, trocando ideia sobre filho, trocando ideia sobre casamento, bom demais. Inclusive os nossos filhos são amigos, treinam juntos. É verdade. Tudo bem que o meu tá aprendendo ainda, o seu ainda amassa o meu, mas ele vai chegar lá, pode deixar. Esse é o melhor, é você entender isso e você vai colocar eles não para competir, mas para esticar um ao outro, né? Exatamente. O meu filho tem a oportunidade de ensinar e o seu filho tem a oportunidade de ser esticado. E ensina, viu? Eu lembro que nas primeiras aulas que o Timóteo foi, e aí ele tava lá, falou, ô pai, o Davi tá me ajudando. Eu falei, que bom. Aí terminou o treino, ele veio pra mim, olha tio Timóteo me motivando a trazer ele mais vezes. Eu falei, valeu. Que legal. Muito legal, cara. Muito Mas bacana. Você é casado, sua profissão, deixa a gente conhecer. Vamos lá. Bom, o nome, na verdade, é Frederico, né? Mas só quem me chama de Frederico é minha mulher e minha mãe. Quando tá com raiva, né? Quando tá com raiva, né? E minha mãe também. Casado aí, cara, vai fazer 20 anos de casado ano que vem. Esse ano a gente faz 19, mas junto com a Carla a gente tá junto já há 22 anos. Esse ano fazem 22 anos, né? Nós tivemos 2 anos de namoro, 1 ano de noivado, né? Com 3 anos aí a gente casou. Então a gente tem uma jornada aí, uma vida inteira. Tenho 3 filhos, 3 presentaços de Deus, que eu vou contar um pouquinho para você aqui como é que foi a história desses 3 filhos. O mais velho que é a Sofia, que faz 13 anos agora, do meio que é o Timóteo, que fez 8 agora em setembro, e a mais nova que é a Manu, que vai fazer 7, vai fazer 7, que também está no jiu-jitsu, tá lá amassando também. Braba. Ela é braba. E aí eu sou formado em Relações Internacionais, sou internacionalista, mas eu não atuo mais na área, né? Fui mais para a linha da gestão. Hoje eu trabalho no governo, sou subsecretário de Empregabilidade e Empreendedorismo do Distrito Federal. Rapaz, só a frase é bonita, né? Só o título bonito. A gente está contando um programão aí bacana do governo aqui no Distrito Federal. E aí esse tempo profissional, né, esse tempo de ministério, esse tempo de casamento, acaba que leva você para uma área de saber gerir tudo isso, né? Também sou pastor, já 18 anos, quase isso, 18 anos, E então assim, a gente acaba tendo que aprender a gerir tudo, né? Você falou aí que a gente já fez filme junto, então a gente já roteirizou, produziu, dirigiu, escreveu. Estou escrevendo um livro agora, mas eu vou guardar isso aí guardadinho, depois eu que é isso aí? Depois eu te conto qual que é a pegada do livro.
escrevendo o livro agora, a gente também está abrindo um canal aí no YouTube. Não vou divulgar agora também, mas vou vir divulgar aqui para você de primeira mão. Por favor, com certeza, por favor. Com certeza. Então, assim, aí dentro disso, cara, a gente é desafiado a gerir, né? Como é que a gente vai gerir família, grana, ministério, vida profissional, esses desafios que a gente tem no dia a dia, a própria saúde, a própria, né, cuidado consigo mesmo. Então, naturalmente, a vida me levou mais para o lado da gestão, profissionalmente falando, né? Hoje, até como subsecretário, o programa que a gente gera é um programa muito grande, a gente toma conta de 1.800 jovens do Distrito Federal aí, está tendo a primeira oportunidade de emprego. Além disso, a gente tem que gerir também o ambiente da igreja, cuidar das pessoas, a parte administrativa, e aí ter tempo para os filhos, ter tempo para a esposa, ter tempo para a gente, né? Então, eu acabei que profissionalmente fui mais para essa linha, não parei um pouco de atuar na área de relações internacionais mesmo, fui para essa linha, apesar de ser apaixonado por relações internacionais, consumi muito conteúdo disso aí, essas guerras doidas que estão acontecendo aí fora aí, eu gosto muito de ler a respeito, mas a gente foi mais para essa linha mesmo, né? Mas hoje a paixão continua sendo estar perto e cuidar de pessoas aí, cuidar das vidas das pessoas, ajudar elas a superar, a vencer obstáculos, a encarar desafios, ter planos, por incrível que pareça, Lucão. Tem gente que não tem plano para a vida, né? É conduzido por ela, mas não planeja, no programa, não tem sonho. O sonho eu quero ter estabilidade. E a gente sabe que sonho é muito além do que ter estabilidade. Né? Tem uma frase muito forte que diz que quem não planeja, já planejou fracassar. Exatamente. Já planejou o fracasso. Acabou, para aí. Quem não sabe para onde está indo, para qualquer lugar serve, né? Mais ou menos isso, né? E aí, e a gente percebe, né, ao longo desse tempo, principalmente quando a gente fala que tem 3 filhos, eu lembro de uma situação, minha esposa estava fazendo, ela estava fazendo a primeira especialização dela, e a gente já estava com os 3 meninos, a Manu não tinha nem 1 ano ainda, e a aula dela na quinta-feira, o que eu fazia? Só um parênteses, sua esposa é psicóloga. Sim, sim. Grande psicóloga. Não é só uma psicóloga, cara, eu sou o fã número 1 dela. Ela é diferenciada. Ela é, eu sou fã número 1 dela, sou suspeito para falar da minha mulher. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço que consultam com ela, cara, eles, tipo assim, realmente a vida deles foram para outro patamar, eles conseguiram abrir a mente, entender algumas coisas, resolver, e estão avançando muito. Então ela não é qualquer psicóloga. Eu vou falar uma coisa pra você, cara, eu sou suspeito pra falar da Carla, que é minha esposa, porque ela é assim, ela é uma profissional excepcional, você vê ela falando da área da psicologia, é uma facilidade, cara, que tem, parece que pra ela é natural. Você vê que não é uma pessoa que tem conhecimento técnico, mas fala com uma naturalidade. E quando você menos vê, você está ali bebendo daquela fonte, babando. Ela tem uma aula que ela ministra sobre criação de filhos. Perfeito. Eu acho que eu já assisti essa mesma aula, né? Porque nunca é a mesma, né? Verdade. Por isso que eu sempre assisto. É verdade. Mas umas 5 vezes, 4 ou 5 vezes. Legal. E toda vez que ela vai ministrar essa aula, eu vou para assistir, para aprender. Né? Apesar de, né, a gente já ter um histórico aí de filhos e tudo. Só alguns. Mas só uns 4, né? Porque hoje, assim, né, Fred? Ter um filho já é meio assustador, né? Para as pessoas aí de fora. Ter 2 é pânico. 3 é loucura. 4, você está em outro planeta, não existe. Quando você dizem que é o seguinte, Lucão, quando você tem 4 filhos, necessariamente você vai mudar de nível social. Ou para cima ou para baixo. Porque, não tem jeito, né? Porque 4 filhos são 6 em casa. Os 4 mais você, a mulher, já não cabe num carro regular. Você já vai precisar de um outro carro, entendeu? É isso aí. Então por boa. Ou você desce pro ônibus, ou você sobe pro 7 lugares. Perfeito, exatamente. E aí, se você for um homem cabeça, né, um cara cabeça, e você tiver a bênção de Deus também sobre a sua vida, que a gente acredita muito nisso, e filho é bênção, cara, você vai subir, você vai avançar. Eu falo muito, Fred, dentro disso, que cada um dos meus filhos, ele trouxe um impacto, não só financeiro, mas ele marcou minha vida de uma maneira, de alguma área ele marcou minha vida. Por exemplo, o Cauã, meu filho mais velho, de 20 anos, ele marcou a minha conversão. Ele foi o cara que tipo assim, se eu pudesse falar qual marco com o Cauã, foi a minha conversão. Que legal. Por quê? Porque eu converti, a mãe dele estava grávida, eu não sabia, e aí eu estava na escola de vencedores, na escola, né, bíblica lá, aprendendo e tal, e aí a mãe dele veio até mim e falou assim, ó, sabe aquela última ficada e tal? Pois é, eu tô grávida. Depois de 9 meses. Depois de 9 meses veio o resultado, né? E eu falei assim, não, beleza, vamos tocar. E aí eu iniciei
essa paternidade de uma maneira diferente, sendo filho de verdade. Porque olha que forte, eu fui num retiro, e nesse retiro tem uma palavra, né, tem um momento lá que é uma ministração que é de volta para casa do pai, que fala do filho pródigo, da Bíblia, dentro do filho pródigo. E eu me vi como esse filho pródigo. E naquele momento eu decidi voltar para casa do meu pai, que era o meu pai terrestre, Sim. e também para o meu pai do céu. Sim. Porque eu entendi a minha identidade em Deus. Eu entendi que eu era, de certa forma, como aquele filho pródigo. Estava comendo ali a lavagem dos porcos, vivendo uma vida mesmo, né, perdida. E aí voltei para casa dos meus pais. Eu já tinha 5 anos que eu não morava mais com os meus pais, 4, 5 anos. Pedi para voltar, voltei para casa dos meus pais. Não sabia disso, não, cara. Você voltou para casa dos seus pais? Não sabia, não. Pedi perdão, pedi desculpa e pedi para voltar. Que legal. Porque eu queria ser filho, porque eu não tinha sido filho. Sim. Até os 13 anos, meu pai tinha uma vida de trabalho. Então ele era, né, de certa forma, muito ausente, tanto ele quanto minha mãe. Eles tinham comércio, e comércio pequeno te suga muito, né? Eu costumo falar muito isso. Você que é empreendedor, entenda uma coisa: quanto menor o seu comércio, mais ele vai depender de você. Mais você vai ser funcionário dele. Quanto maior, você vai ser mais gestor, e aí você vai crescendo. E aí, pelo tamanho do comércio que os meus pais tinham, eram comércios bons, mas pelo tamanho, por ser pequeno, eles eram funcionários. Então, envolvido no operacional até a tampa. Cara, ele chegava às 5 horas da manhã e saía meia-noite, 1h da manhã, entendeu? Então, às vezes eu via meu pai me levando para a escola, me buscando, fazendo uma ou outra coisa. Meus pais só iam na minha escola quando era para mim renovar minha matrícula. Fora isso, não ia. A gente sempre foi alunos assim, que não dava problema, não brigava nem nada, então para eles estava ótimo, né? E até os 13 anos foi assim. Com 13 anos meu pai e minha mãe começou um movimento de separação muito forte, traição, bebida, alcoolismo, essas coisas. E eu comecei a entrar nas drogas, saí de casa, e aí aos 18 anos eu voltei quando me converti. Com quantos anos você saiu de casa? 13 anos. Saiu muito novo. 13 anos eu sentei numa mesa assim e falei para eles: ó, não aguento mais viver aqui, eu quero sair de casa, e é isso. Não aguento mais acordar de madrugada. Assim, vocês brigando, meteu essa na hora. E eu já fumava, já usava droga, já bebia. E meu pai e minha mãe, pensando que eu não ia sair, eu acredito nisso, eles falaram assim pra mim: vai com Deus. Você é o fodão? Você é o bonzão? Vai embora. E eu fui. E aí eu fui, durante um tempo, vender coisa na rua, enfim, trabalhar. E meu pai me ensinou a trabalhar desde muito cedo, então eu não tinha problema com dinheiro. Você já tinha referência dentro de casa nesse sentido? Eu não tive, nunca tive problema com dinheiro. Por quê? Porque eu sempre trabalhei muito. Eu sempre tive essa referência de trabalho. E aí fui trabalhar, trabalhamos, e aí depois de 1 ano e meio eu voltei para a empresa do meu pai, no restaurante, assumi a empresa, ajudei lá e fui ser funcionário dele, que era uma maneira dele me ter perto. Ele foi muito inteligente em relação a isso. Dentro do que ele podia, ele te ofereceu essa proximidade na atividade do dia assim, dele. Vem aqui ser meu gerente, vem aqui ser meu funcionário, passei poucas e boas, porque trabalhar para pai não é fácil. Que aí quando tá ali atrás das câmeras sabe disso. Mas aproveitando só, te interrompendo, mas até aproveitando esse gancho que você falou aí, eu falo isso muito para algumas pessoas, às vezes, que vão ter filhos ou que têm filhos que estão novos ou despertaram para a paternidade. Porque ter filho é uma coisa, você despertar para a paternidade é outra, né? Perfeito. Fala assim: poxa, Fredão, como é que eu faço? Porque, cara, minha rotina, eu tenho que adaptar. Eu falo assim: não, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: o seu filho, ele vai entrar na sua rotina. Perfeito. Não é você que vai adaptar a sua rotina para o teu filho. Você vai fazer ajuste na sua rotina, você vai fazer ajuste nas suas prioridades. As prioridades, elas mudam, querendo ou não. Sim. Você vai fazer ajuste naquilo que você tem que fazer na sua rotina, mas você vai inserir o teu filho nisso. Perfeito. E aí o teu pai foi muito sábio porque ele fez isso, né? Ele sabia que ele tinha que trabalhar, ele sabia que ele tinha uma vida corrida, então o que ele tentou fazer? Dentro daquilo que ele entendia, da estrutura que ele tinha, ele puxou você para a estrutura, para a rotina dele, né? E isso é muito forte, que eu acabei de lembrar de uma coisa aqui. Do 0 ali aos 5 anos, ele tinha empresa, trabalhava muito, e aí ele decidiu mudar para a roça, para a fazenda, até os 11, 12 anos. E nessa fase a gente estava muito juntos. Mas olha como é que você pode, um deslize seu, você pode perder um filho, né? Você pode acontecer, enfim. E aí ele voltou para Brasília, eles para cuidar das coisas deles e tal, e aí precisou voltar um pico de trabalho. Uma coisa era na roça, a gente acordava junto, ia juntar gado junto, tirar leite, então a gente estava ali sempre junto. Aí mudou da noite pro dia. Tem que mudar, voltar para Brasília, as coisas estão falindo, a empresa está quebrando, a pessoa que estava cuidando não conseguiu, então corre para lá. Aí vieram correndo, a gente da noite pro dia entrou dentro de um ônibus e voltou para Brasília. E nessa volta
eles precisaram assumir tudo 100% e voltar até esse ritmo de trabalho que tinha quando eu tinha 5 anos, só que eu não lembrava, eu tinha 5 anos. E isso fez com que a gente se perdesse. Junto com traição, junto com bebida. Junto com o ambiente que criou dentro de casa. Então ela fez com que a gente se perdesse. Então, você que é pai, toma muito cuidado, porque às vezes você está deixando, muitas vezes você está deixando a rotina, as coisas do dia a dia, e a sua cabeça está assim, eu quero preservar o meu filho. Vou deixar ele só estudando porque eu quero preservar ele. Eu vou deixar ele só em casa porque eu quero preservar ele. Acho que a melhor maneira de você preservar ele é ter ele o mais próximo possível de você. Perfeito. Então, incluindo ele na sua rotina. Perfeito. Incluindo ele, por exemplo, ontem, a nossa secretária faltou essa semana, não está vindo. Ontem eu tinha um compromisso, um projeto que a gente estava executando, e eu tinha que estar lá para ver o projeto iniciar, né? Era uma apresentação, uma palestra de uma pessoa que a gente conhece, e a gente fez uma cenografia, uma caixa de Instagramável, de foto e tal, e eu precisava ver o projeto e ver como é que ia ficar e organizar algumas coisas. Levei os meus 3 filhos. E tem outra, eu não levo os meus filhos e deixo eles aqui, ó. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Eu levo eles. Davi, pega um cabo pro papai. Envolve. Mariana, pega uma chave de fenda aqui. Bia, vamos ali, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso. Aí em algum momento que é algo mais sério, que é algo mais pesado, ó, vocês têm 30 minutos de celular. Perfeito. Cada um fica 10 aí, cada um escolhe a sua programação, o seu desenho, e os 3 assistem. Ah, mas eu não gosto. Não, você vai fazer o que você gosta, né? Então, eu gero isso, porque que era, às vezes, o mais fácil? Eu tinha 2 opções. Falar que eu não podia trabalhar, eu não posso ter essa opção, porque eu preciso pagar as contas, não é verdade? Ou pegar meus filhos ou pagar ou empurrar para alguém ficar com eles ali, né? E não, cara, eu falei, não, deixa eu trazer para perto. Então, assim, tanto eu quanto você, a gente tem essa característica, né? De ter nossos filhos ao lado. Perfeito. Sabe? De ter nossos filhos próximos. Perfeito. E às vezes a sua vontade de preservar o seu filho tem afastado você dele. Sabe? Tem uma frase que diz assim, ah, mas é porque eu quero te dar o que eu não tive. Cara... mas aí é interessante que você falou essa história de dar o que eu não tive, porque a grande verdade é que quando você tem esse discurso com o teu filho, de eu vou dar para ele o que eu não tive, o seu foco não é o seu filho, o seu foco é você. Quando você fala para o seu filho, quando você tem suas emoções, exatamente, né? Você projeta no seu filho você. E esse é um dos piores erros que você pode fazer. Ele é natural, tá, Lucas? Assim, sim. Quando você para olhar a paternidade, é natural que você emocionalmente vá projetar muito de você nos seus filhos. Só que você tem que ter a estrutura e a maturidade, ou buscar essa estrutura e a maturidade, para entender que isso tem um limite. E isso, se você não souber como lidar, ele é perigoso. Por quê? Ah, eu vou dar para você o que eu não tive. Ok. Mas se você teve um pai que foi um pai muito duro, um pai que botou muito limite em você, e aquilo foi ruim, um pai que brigou muito com você, e você cresce com essa mentalidade, eu vou dar para meu filho o que eu não tive, você corre o risco de ser um pai muito permissivo. Perfeito. Se você fala assim, meu pai estava o tempo inteiro perto de mim, me cuidou, carregou para cima e para baixo, fez o que eu queria, você corre o risco também de fazer o quê? De ser um pai permissivo, que deixa o filho ir embora. Perfeito. Então, o que eu vejo que é muito, muito, muito preocupante às vezes, é as pessoas separarem. O pai e a mãe separarem de quem eles são, as expectativas que ele tem, de quem o filho deles é e o que vão se tornar. Em que sentido? Cara, o seu filho vai ter uma personalidade própria, vai ter um perfil próprio. O nosso papel como pai não é proporcionar para eles o que nós não tivemos, é proporcionar para eles o que a vida vai demandar para eles naquele momento. Então, por exemplo, você contando a tua história aí, lembrei de uma coisa muito interessante. Você falou, né? Eu tive um período que foi muita relação, até os 5 anos, fomos pra fazenda, foi um período top, porque eu fiquei colado no meu pai, pá, não sei o quê, voltando pra cidade, maluquice, briga dentro de casa, pá. Falei, tô indo embora, tchau pra vocês. Só que você teve esse momento que você teve essa epifania aí de se encontrar com Deus aí e fazer uma reflexão. E é interessante porque, qual foi a tua primeira reação? Vou voltar pra casa. Malucão, por que você voltou para casa? Porque, querendo ou não, você teve um momento de referência que os seus pais te deram. E isso é uma coisa muito importante para a gente entender. Para todo homem que é pai entender. Cada momento, por menor que seja, que você tenha com seu filho, aonde você está presente de verdade, presente não é com isso aqui na mão, com ele do seu lado. Presente não é sentar para ver só um filme junto. É presente, é atenção, é olhar para ele, estar junto, é levantar e falar, bora menino, bora comigo ali, vamos ali tirar o leite da vaca, como era o caso aqui do Lucão aqui. Isso. Quando você pega e tem esse momento de intensidade de você estar ali, você vai criando um âncora emocional com o teu filho,
que lá na frente, por mais que ele se afaste de você, por mais que você tenha um momento de descolamento, que naturalmente vai acontecer também. Sim. Tá? O filho chega na adolescência, ele não quer muito saber do pai, não. Se ele tem uma boa relação com o pai sempre vai ser uma referência. Mas ele vai querer dar uma voada por conta dele. Mas olha só, você teve para onde voltar, cara. Quando a gente cria essas âncoras emocionais com nossos filhos, eles vão sempre ter aquela coisa. Pô, eu tenho para onde voltar. A âncora emocional do pai com o filho sempre, e com a filha sempre vai existir, cara. Positiva ou negativa. Isso aí. O que é negativa? Meu irmão, não quer saber do meu pai, eu fecho meu olho, só lembro meu pai me batendo, me espancando. Lá na escola, no futebol, nunca foi assistir um futebol meu, nunca me buscou na escola, nunca não sei o quê. É a âncora emocional, negativa. Ou então é a positiva, como essa que você teve. Falando dessa questão de âncora emocional e futebol, esse fim de semana agora, o Timóteo vai ter o primeiro campeonato de futebol dele. Ó. E, cara, ele tá chorando com esse campeonato de futebol, falando desse campeonato de futebol há 3 semanas. Já fez uma inscrição, O que aconteceu? A gente tem uma agenda muito intensa e eu tinha marcado na agenda um evento com uma galera minha, nesse sábado. E eu já tinha marcado esse evento uma vez. E aí caiu do futebol, caiu em cima do evento. No mesmo horário. Nó. Falei, cara, eu chamei a galera. Eu tinha liberdade pra isso, não ia também causar nenhum impacto. Sim. Chamei a galera, falei, pessoal, o negócio é o seguinte, eu sei que eu já remarquei uma vez. Sabe que eu não gosto de remarcar, sabe que isso é muito ruim. Até para o nosso trabalho da continuidade. Mas eu vou precisar da compreensão de vocês. Meu filho vai ter o primeiro campeonato de futebol dele, que ele tá sonhando. Se eu não participar, não tiver presente nesse campeonato de futebol dele, eu vou ter um problema que meu filho vai ter que resolver no consultório de terapia, que eu já conheço. Então eu vou fazer o seguinte, vamos combina com a galera, vamos remarcar. Então eu remarquei aquela agenda, não vou deixar de cumprir a atividade que eu tinha para cumprir, mas por quê? Porque eu sei que para ele já sinalizou. De repente, para mim, nem era algo tão importante quando eu jogava bola, quando eu era moleque e tudo mais. Mas se ele está sinalizando para mim que aquilo ali para ele é fundamental, importante, cara, ele já chamou os tios todos, chamou os amigos. Pai, você grava um vídeo para mandar para meus amigos. Pode chamar os amigos da escola? Eu falei, não, filho, calma, o campeonato é seu. Pai vai estar lá. Teus tios vão estar lá também para gritar contigo, mas o pai vai estar lá. E o olho desse menino, pai, a gente vai chegar cedo. Você que vai me levar, pai. Você vai ficar até o final. Você vai precisar sair por causa... Não, filho, papai já desmarcou o evento para estar lá contigo. Cara, isso são âncoras emocionais. Vai fazer, por mais que você tenha alguns momentos de ruptura com os teus filhos, essas âncoras fazem voltar. E aí, quando você põe Deus na parada, fica mais intensa ainda, porque Deus vai lembrar o quê? Vai lembrar no coração do menino, no coração da menina, exatamente essa âncora emocional. Mas tu lembra que o teu pai fez aquilo? Mas você lembra que seu pai estava presente ali? Você lembra aquilo que seu pai falou? Você lembra aquele exemplo que o seu pai te deu? Cara, vou dar um exemplo para você. Desmarcar um evento que seria particular meu para estar com ele, vai ser algo que ele vai ficar de lição. Lucão, eu costumo falar o seguinte, eu sou um cara mega privilegiado. Sabe por que eu sou um cara mega privilegiado? Porque eu tenho um pai que é pai. Meu pai é o cara, velho. Meu pai, ele não é um cristão convicto, mas tudo que ele podia fazer, no que ele entendia do que era ser pai, ele foi. Fera, hein? Nesse evento que você falou que você passou lá e teve esse momento de ministração, de volta à casa do pai, eu já tive o privilégio também de palestrar nesse evento, e eu gosto muito daquele momento que fala de família, né? E eu sempre conto essa história. E nunca vou esquecer, Lucas, nunca. Sexta-feira à noite, quando eu era moleque, era dia do meu pai passar na locadora, pegar 3 filmes VHS, fitão antiga. Sim. Ele pegava um de família e 2 para ele. A gente sentava na sala, eu, minha mãe e ele, e o meu irmão do meio, que já era nascido, mas era pequeno, sentava e assistia. Assistia o primeiro filme da família. Minha mãe ia dormir, meu irmão ia dormir, e eu ficava no corredor. Aí ele ia colocar Duro de Matar, Rambo. E eu lembro que ele falava, vem assistir comigo. E ele sentava do lado dele. Cara, nunca vou esquecer. Sexta-feira de noite, quando eu era moleque, era o dia de ver o filme com o meu pai. Era top ficar com minha mãe, com meu irmão, mas quando sentava eu do lado dele ali, a gente não trocava uma palavra não, era só eu e ele sentado aqui, entendeu? Não tinha, vamos saber como é que é, não tinha conversinha não. Sentava ali, a gente via os filmes, aí ele, aí o tempo foi passando, o que ele fazia? Foi melhorando, que aí saiu do VHS, foi pro DVD. Sim. Né? Aí ele assava uma carne. Cara, sexta-feira à noite eu ia dar carne de sol. Carne de sol com cebolinha e queijo. E a gente morava em casa, não, em apartamento. Era no fogão mesmo que ele fazia. Sentava ali, Coca-Cola, filmezinho. Cortava o limãozinho, exprimia o limãozinho, fazia a Coca-Cola pra mim. Ele com a cerveja dele lá, eu com a Coca-Cola. E ó,
e ir embora. Âncora emocional. E aí, qual que é o grande lance disso daí? O grande lance nessa relação com ele. Ele me ensinou a ser pai. Ele virou referência para mim. Meu pai sempre teve o sonho de ter uma caminhonete, sempre. Servidor público, minha mãe professora, bem estabilizado, tinha dinheiro, classe média, pá. Sempre quis ter uma caminhonete. Meu pai só foi comprar a primeira caminhonete dele, que nem foi uma caminhonete, foi uma SUV, depois que os 3 filhos formaram na faculdade. Depois que ele conseguiu ajudar cada um de nós a termos nosso carro, cara. Depois ele ajudou cada um de nós a termos nosso carro, ajudou a gente a terminar a faculdade. Quando ele terminou a responsabilidade dele até aquele momento, ele falou, agora eu posso comprar a minha caminhonete. Seu pai era um homem. Exatamente. E é o que falta hoje. Exatamente. Porque o homem, ele não coloca as suas emoções, as suas vontades, ele não coloca ali os seus delírios em primeiro lugar. Perfeito. Tem pai, tem homem, né? Tem moleque, desculpa a expressão, que recebe um dinheirinho, ele coloca os delírios dele em primeiro lugar. O tênis, o carro do ano, isso, aquilo, porque ele precisa mostrar para as outras pessoas. Não, seu pai sabia que ser homem era honrar a família, era cuidar da família, era ter um tempo de qualidade ali com os filhos. Então, você que é homem, que está nos assistindo, entenda os valores, sabe? O que é um valor de homem? Sabe, as pessoas acham que ser homem é você ter um carro com roda 20, nada contra você querer ter lá o seu carro, ter um carro com somzão, ter um carro com isso. Cara, ser homem é você zelar pela sua família, é você ser o protetor, você ser a inspiração espiritual, sabe, inspiração física, né? Essa questão, eu nunca tinha ouvido esse termo âncora emocional. Isso mexeu muito comigo, porque o que acontece? Quando você entende isso, você gera ambientes, situações, porque acontece? O dia a dia, seu filho não vai lembrar do dia a dia. Uhum. Em geral, ele não vai lembrar. Mas ele vai lembrar daquele sentimento que ele teve. Daquele dia que gerou aquele sentimento. Né? Por exemplo, o Timóteo, ele não vai esquecer. Ele vai ter centenas de campeonatos. Mas o primeiro que o pai desmarcou o evento que ele tinha social, de trabalho, enfim, ali com outras pessoas, que ele parou tudo para levar. Cara, aquele primeiro ele nunca vai esquecer. Eu lembro que a primeira competição do Davi e da Mariana eu tava passando mal. Eu tava mais nervoso que eles. E falando pra eles não ficar nervoso. Tava quase assim, ó, não fica nervoso, não fica nervoso. Eu vou te contar o segredo. A tua reação no primeiro campeonato deles é tão famosa que eu sei dela sem você me contar. Não, muito forte. E aí um tava competindo, o outro tava na baia lá esperando. E aí ela terminou a luta, eu corri pra baia pra já apoiar o outro. E perdido, e sem entender, porque, cara, aquele sentimento, eu tenho que estar do lado deles. Eles têm que olhar para trás e me ver. Eles não podem olhar para trás e não me achar. Não pode acontecer isso, sabe? E foi muito bom, porque os dois saíram campeões ali, levaram medalhas, né? Medalharam segundo lugar e terceiro lugar. E para mim foi ótimo isso. Para mim valeu mais do que o primeiro lugar. Eu tenho uma teoria, porque eu acho que eles aprenderam a ganhar e a perder no mesmo ambiente, no mesmo dia. Então eles saíram com gosto da vitória e com gosto da derrota, entendeu? E a gente estava do lado, incentivando, tirando foto. Então essa questão esse termo âncora emocional, a gente precisa entender isso, porque, cara, existem momentos chaves que você não pode errar. E aí você falou uma coisa, Lucas, que para mim, assim, as pessoas, o homem confunde isso. Você falou aí, o cara vai ter o carro, porque às vezes ele passou a vida inteira dele sonhando em ter um carro, em ter um computador, em fazer aquela viagem, em fazer aquela arte marcial que ele não tinha grana ou condição para fazer, e etc, etc. Nunca essas coisas não sejam importantes, porque cada pessoa é um mundo nesse sentido. Mas, cara, o homem, eu tô falando de homem, é o que você falou. O homem, ele entende uma coisa chamada prioridades. Um homem de verdade, ele sabe priorizar as coisas que são mais importantes. Tudo na vida vai ser urgente, tudo na vida vai ser emocional. Assistir um jogo de futebol, sair da cidade dele para assistir o jogo de futebol lá não sei aonde, comprar aquele carrão que ele sempre sonhou a vida inteira, tudo bem, isso faz parte. Mas um homem que é homem, ele sabe quais são as prioridades. Então, por exemplo, pegando esse exemplo que eu falei para você do meu pai, cara, ele tinha condição de meter lá o louco e comprar o carro que ele queria. Mas ele olhou e falou, cara, qual é a minha prioridade dentro disso aqui? Qual é a minha prioridade dentro disso aqui? Minha prioridade aqui agora são os meus filhos, eles estão passando pela fase que é uma fase determinante na vida, estão fazendo faculdade.
Eu não tenho condição de pagar a faculdade para todos eles, eu também não quero que eles trabalhem, porque eu quero que eles estudem, mas vai estudar, mas vai fazer estágio, não vai ficar de zoeira, de ficar só estudando, enchendo a cabeça de livro e não vai ter experiência de trabalho. Tanto é que eu lembro... Ele foi dosando, né? Não, eu lembro que foi o seguinte, primeiro vestibular que eu passei em primeiro, passei para História, minha paixão é História, sou um historiador frustrado. E aí passei pra História, cheguei em casa, aqui ó, passei pra História, meu pai, cara, que fera, toca aqui, isso aí, meu filho, arrebentou. E aí, como é que você vai fazer pra pagar essa faculdade aí? Aí eu, como assim, como é que eu vou fazer pra pagar a faculdade? Você não tinha combinado que você ia me ajudar nisso aí? Falou, ajudo, História não. Como assim História não? Ele falou, sua mãe já é professora, você não vai ser professor não. Coisa que ele tinha na cabeça dele. Falei, não, pai, mas peraí, como é que faz? Não, História eu não pago não. Você quer fazer outra coisa, você faz. Eu falei, lascou, e agora? Porque eu não tinha perspectiva nenhuma de ter condição para pagar. Eu comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho foi com 17 anos, trabalhei de palhaço. Animador de festa, na verdade. Eu falo de palhaço. Eu falo de palhaço é para dar um merchan, mas era animador de festa. Animador de festa de criança. E aí, aconteceu que ele falou assim, não, cara, História não dá não, cara. Assim, todo respeito, eu acho que História, se você quiser fazer, você paga, ou se você quiser fazer porque você gosta, você faz depois. Eu falei, não, tá bom, entendi, pai, fica tranquilo, eu vou atrás de outra coisa. E eu fiz um segundo vestibular para Relações Internacionais, passei primeiro também. Ele falou, não, Relações Internacionais eu pago, porque eu sei que quer ter um futuro profissional bacana e tudo mais. Aí eu fiz Relações Internacionais. Segunda semana de faculdade, ele chega com um jornal, põe em cima da mesa e fala, já dei uma pesquisada para você, tá aqui as vagas do estágio. Você tem até o final do semestre para arrumar um estágio para você, tá? Falei, cara... Mas aí eu falei, você quer que eu pague a faculdade? Ele falou, não, a faculdade é minha responsabilidade. Eu vou pagar. O dinheiro do estágio é seu. Mas eu quero que você já tenha experiência profissional formal, além dos trabalhos que você já fez já. E, cara, primeiro semestre da minha faculdade eu estagiei. Até o último semestre da faculdade. Eu demorei 5 anos para fechar minha faculdade, 4 anos e meio, para fechar minha faculdade. Durante os 4 anos e meio, eu estagiei. Com ele pegando no meu pé, às vezes querendo desistir. Tinha estágio que durava 3 meses. Não deu certo. Não, vai procurar outro. Sim. E o primeiro trabalho de carteira assinada, depois de formado, eu consegui em consequência de um estágio. Estagiei, terminou, acabou a faculdade. E aí? Não, agora você vai trabalhar aqui formalmente carteira assinada. Por quê? Porque ele estava ali, ó, me ajudando ali, me conduzindo. Sim. Lógico, eu não fazia, ele não me obrigava a fazer nada, mas ele estava presente para dizer, é por aqui. E é interessante porque é o seguinte, Lucas, quando eu conto essa história do meu pai, a galera acha assim, pai, compreensivão, não, meu pai é bruto. Meu pai não é muito de conversa não, entendeu? A turma ia lá em casa... Seu pai é brasiliense? Não, meu pai é mineiro. Pior ainda, que ele já te olha de lado assim. A galera lá em casa batia na porta, ô tio, Fred tá aí? Ele olhava, não conheço nenhum Fred não. Blá, batia a porta. Tranquilão. Duro que nem Só que qual que é a questão? Muito presente. Do que ele podia ser, ele era muito presente. E eu lembro que quando eu fui casar com a Carla, a gente começou a namorar e a Carla não queria ter filhos. Ela falou assim pra mim, você sabe que você tá querendo casar comigo, mas eu não vou ter filhos porque eu não vou ser mãe. Eu olhei pra ela e falei assim, pois você sabe que você tá casando comigo e você tem uma certeza que eu tenho nessa vida, é que eu nasci pra ser pai. Aí ela... 3 meninos hoje, a gente só tem 4 que ela não pode mais, entendeu? Mas aí, qual que é a grande questão aqui? É exatamente essa referência. Então, às vezes, a galera tem medo de ter filhos. Eu conheço pessoas que têm muito receio de ter filhos porque é uma grande responsabilidade. Muitas vezes o receio de ter filhos não está no fato dele não se sentir capaz de ter um filho, mas de alguma coisa mal resolvida lá atrás na paternidade com o pai dele. Com certeza. Isso muitas vezes é a falta dessa âncora emocional que a gente estava falando. É a falta desse vínculo, ou de repente a referência não foi a melhor. Entendeu? E a pessoa vai se sentir fragilizada, vai se sentir incompetente. Mas uma coisa que eu quero falar para você, Lucas, eu quero falar para quem está assistindo a gente aqui. Homem, presta atenção, você pode até não querer, por escolha sua, mas dentro de você tem um código genético, tem um código espiritual, tem um código emocional, em que você foi chamado para exercer paternidade. Não se acovarde por aquilo que você não teve. Não se acovarde por aquilo que dizem, mas acredite no código que está dentro de você, que Deus colocou dentro de você. Você tem dentro de você a capacidade de ser pai. E não apenas de ser pai, mas de ser um grande pai. Mas qual vai ser a minha referência? Primeiro,
ainda que você não tenha tido referência dentro da sua casa, da sua família, você tem uma referência que é um Deus vivo que cuida de você. Você não acredita nisso, já começa por aí. Segunda coisa, procure pessoas, como a gente está aqui no Ponte Podcast, que vão te ajudar e orientar. Tem muita gente que se enfia e afunda em livro para ler sobre paternidade, assusta. Eu fiz isso da minha primeira filha. E eu falei, cara, eu nunca vou dar conta de ser um pai do jeito que esses livros mandam aqui. Cara, é instintivo. Os livros vão te dar referência. Mas quando você pegar no colo ali, falar, cara, é meu, eu gerei, liga em você uma chave que você não consegue explicar. Então, acredita nisso, porque eu acho que todo mundo tem esse chamado de pai aí. Cara, muito forte. E é engraçado que eu voltando para os marcos, né? Uhum. Cauã foi o primeiro. Uhum. Aí a Mariana, ela veio em 2014. 2014, isso. Foi o marco da minha primeira casa própria. A gente não tinha casa própria, a gente morava numa casa e essa casa não tinha telhado, só tinha laje, vazava água, aquela coisa. Uma casa, um lote engraçado. Lote não tinha portão, sabe aquela situação de início de casamento? Sabe, 3 anos de casados e a gente iniciando ali aquela vida e correndo já tinha 5 anos, e 5 anos de casados, enfim, avançando, e aí a gente comprou a nossa primeira casa própria. Então eu acho que o marco foi isso, entendeu? Foi, cara, a nossa casa própria, sabe? A gente conquistou a nossa casa, reformou para receber, né, o nosso segundo filho, a menininha e tal. E o Davi Lucas, né, ele veio na compra da segunda casa própria, que é essa que a gente está hoje. Foi um outro marco, não só financeiro, mas territorial. Eu acredito muito na questão de território, de posicionamento. Botou o pé. E quando o Davi veio, você falando disso, eu tinha um sonho, né? E eu vim com esse sonho na adolescência, conquistei, vivi ele um pouco, mas não da maneira que eu queria. Então eu tinha um sonho de ter moto, uma moto grande. Uhum. Eu já tinha tido CG, Bis, Burgman, CB400, CBzona, né? Era uma relíquia que eu tinha, mas eu não tinha tido uma moto. E aí eu fui e comprei minha primeira Harley Davidson. Cara, eu comprei minha primeira motona e tal. A gente estava avançando. Depois eu vendi essa moto, comprei uma Ducati. Eita! Também. Eita! Um monstro, eu não posso ter essas motos. Acho que se você tá em cima de um negócio desse e aí, quando eu fui comprar essa casa, o Davi foi nascer, a gente foi comprar essa casa e a gente já via a necessidade, né? 3 filhos, de ter uma casa maior e ir para um outro ambiente, essas coisas, perto de escola, ministério, trabalho da minha esposa e tudo. Eu precisei tomar uma decisão. Ter as motonas ou ter uma casa para oferecer algo melhor para minha família. Eu poderia ter até hoje essas motos grandes e talvez eu não teria essa casa, né? Bem provável eu não teria, né? Então eu precisei tomar essa decisão. E eu falei assim, cara, entre uma moto e uma casa para proporcionar um conforto melhor para os meus filhos, um tempo de qualidade maior, né? Essa casa que a gente está hoje, inclusive o meu estúdio aqui, sei lá, 6 vezes maior que a outra em termos de lote, de quarto, de tudo, né? E é onde você tem que tomar uma decisão não emocional, porque a moto você mostra para os outros, a moto você mostra para os seus amigos, a moto você mostra para os adolescentes, a moto você é muito bom, eu vou ter de novo, mas não era para aquele momento que eu estava vivendo. Perfeito. Então o homem, ele precisa entender, cara, o momento que ele está vivendo. E seu pai entendeu isso. Pô, eu quero ter uma caminhonete, eu tenho um sonho de ter ela, mas calma aí, qual o momento de vida que eu estou vivendo hoje? É o momento de construção da educação dos meus filhos, porque eu quero deixar um legado para eles. Perfeito. Entendeu? E como que eu posso deixar um legado? Homens formados, né, dentro do que ele acredita. Homens formados, homens que sabem o caminho que vai tomar, homens que conseguem caminhar sozinho. A gente tem uma geração, né, eu já falei em alguns podcasts, mas é muito forte isso, que a geração nem estuda e nem trabalha. Quer dizer, o que você está deixando para o seu filho? Ele não sabe trabalhar, ele não sabe estudar. Seu pai, ele te fortaleceu nos estudos, falou, você tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade, e ele te fortaleceu no trabalho, agora você tem que trabalhar, negão, vai correr atrás. Perfeito. Eu não quero que você pague a faculdade, eu consigo manter, mas você precisa trabalhar. É isso aí. Né, eu conheço jovens, né, a gente cuida de jovens, de adolescentes, de jovens adultos, aí 25, 30 anos, que o cara estudou a vida toda, estudou, fez faculdades boas, escolas boas, mas não consegue entrar no mercado de trabalho, porque nunca pegou numa caneta para trabalhar. Nunca precisou tomar uma decisão difícil, uma decisão de confronto. Chega e o chefe fala assim, cara, você atrasou 15 minutos. Se você acontecer isso aqui, você vai ser advertido. E aí o cara fala, mas eu não preciso disso. E aí sai do emprego.
Cara, mas é porque eu fui humilhado. Humilhado, meu irmão? Sabe o que é ser humilhado? É você estar na rodoviária do Plano Piloto vendendo ovo de Páscoa. Perfeito. E o povo pisando em cima do ovo de Páscoa de você. Aí você tá na Belém, Brasília. Eu fazia isso, vendendo piqui. E o cara, meu irmão, ri da sua cara. E várias outras situações, sabe? Que eu já passei. Mas eu dou glória a Deus por isso. Que meu pai falou assim, aprende a trabalhar. Você quer ter as coisas? Trabalha. Você vai... Filho, você vai ter isso. Meu pai me ensinou a sonhar. Outra coisa que meu pai me ensinou a sonhar. Legal. Sabe, você precisa ensinar o seu filho a sonhar. Você precisa, meus filhos, sabe, graças a Deus a gente tem uma condição financeira muito boa, mas meus filhos não têm tudo que eles querem, não. Você quer? Sonha, trabalha. A gente viajou para uma conferência em São Paulo, olha que fera. E eu levei meus filhos. E foi a primeira conferência que eu levei todos eles. Legal. Corajoso você. Botei no carro e foi todo mundo. Bora, galera. Todo mundo. Chegamos lá, alugamos um Airbnb, um quarto só para todo mundo. É o que a gente tinha condição de pagar naquele momento, um quarto para todo mundo. Imagina, um quarto para 6 pessoas. Na verdade, para 5, porque o Cauã acabou que foi em outro lugar, com um amigo. E que ele é maior e tal, mas ficamos lá. E aí tinha uma loja lá de vendas de camiseta. E o gerente e os donos são nossos amigos. E eles começaram a ajudar lá na loja. Ajudar na loja. Aí o Davi chegou pro gerente e falou assim, tio, que é o Marcelo. Tio Marcelo, quanto que você vai me pagar? Eu tô aqui trabalhando, já tem 1 dia e meio, dobrando camiseta, já sei passar cartão, já sei os preços, quanto você vai me pagar? Aí o tio falou assim, eu não posso te pagar, mas fulana pode te pagar. Se você quiser falar com ela, e eu não tava sabendo de nada. Aí a gente na conferência lá, trabalhando e ajudando, e recebendo, e participando, meu filho chega e fala assim, pai, cadê a tia? Tal. Eu falei, tá ali, ué. Eu quero falar com ela. Eu falei, pode ir lá, você tem acesso, vai lá dar um abraço. Eu creio que queria dar um abraço, dar um beijo. Tia, né? Cadê a grana? Ele chegou lá e falou assim, tia, deixa eu te falar, tem 2 dias que eu tô trabalhando na sua loja e o tio Marcelo pediu pra eu ir falar com você. Cara, quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, esse menino me rasga a cabeça. Cara, eu quero saber quanto que você vai me pagar. Bem assim. Aí ela, é verdade, tem 2 dias, você tá lá, fica tranquilo que eu vou te pagar. Que eu vou te dar o seu salário. Sabe? E aí ela abençoou ele, abençoou a Mariana. Até a Bia ganhou lá um salário que tava lá brincando. Ganhou uma pipoca. Ganhou. Mas assim, eu achei fantástico isso, sabe? A disposição dele, ele vencer a vergonha, ele tá ajudando ali com o que ele pode e tal. E ele entender, cara, calma aí, eu trabalho, eu vou receber um salário, eu vou ter uma paga, vai ter uma coisa, né? Eu vou ganhar. E aí ele recebeu esse salário, e aí ele chegava para mim e falava assim, pai, compra isso para mim. Eu falava, não, filho, não vou comprar. Mas com o meu dinheiro eu posso? E aí eu falei assim, cara, olha só, ele já está entendendo que ele tem um dinheiro. Aí eu falei assim, isso aqui não pode, porque não podia. Mas teve um momento que eu falei, você pode, mas avalia. Se você comprar isso aqui, você vai ficar com menos dinheiro. Você quer ficar com menos dinheiro? Você não tem um sonho de comprar uma outra coisa? Aí ele pôde avaliar isso, mesmo com 7 de idade, ele poder ter essa tomada de decisão. Só que a gente vê homens hoje de 30 anos, 35 anos, que não tem uma tomada de decisão. Exatamente. Que não tem um confronto, que não consegue ser confrontado e continuar avançando, que desiste, que para, que o cara tem MBA, o cara tem faculdade, o cara tem tudo que, vamos dizer, uma sociedade às vezes almeja, mas ele não tem essa inteligência emocional. E é muito doido isso, porque a inteligência emocional, nesse aspecto, que está dentro do que a gente está conversando, ela é formada muitas vezes muito mais pela dor do que pelas vitórias. Você falou uma coisa bacana quando você estava contando dos seus filhos do campeonato, que eles tiveram o mesmo gostos diferentes no mesmo dia, né? Que é a vitória e a derrota. Cara, eu sei que nós somos configurados para fugir da dor. O ser humano é assim. O cérebro do ser humano é assim. Ele é configurado para poupar energia e para se poupar. Mas a gente tem que entender que a dor, a frustração, os nãos, eles fogem muito mais do que os sims, cara. Porque beleza, o sim significa, continua. O sim é o seguinte, cheguei até aqui, posso fazer isso? Pode. Você continua. O não é o quê? Cheguei até aqui, posso fazer isso? Não posso. E agora? E agora? Perfeito. E agora? Agora você tem que ter resiliência para entender que assim, para onde você vai tomar uma nova decisão, que é o que você falou. O não foge à tua tomada de decisão. O não te dá consistência no seu próximo passo. Por quê? Porque o não, a gente escuta muito isso, né? Crescer dói. Uma criança, quando ela está crescendo fisicamente,
Ela reclama do joelho, reclama do cotovelo, das costas. Por quê? Porque você está esticando, crescer vai doer. Crescer não é confortável. Só que o crescer emocional tem o mesmo impacto. São os momentos onde você é frustrado, onde você escuta não, onde você tem, dá com a cara na porta. A gente vê esse pessoal que trabalha, por exemplo, em semáforo, vendendo alguma coisa, ou até mesmo o pessoal que fica pedindo no semáforo. Ele escuta um não e vai embora. Ele baixa lá no Twitter e fala assim, não sei o que, você dá um não, o mais que vai fazer é olhar para você, aqui. Mas deixa eu te falar, mas ele continua. A verdade é que ele recebe, sei lá, 99% não para receber um sim. Isso, só que ele entende que é o seguinte, só que ali é o seguinte, cara, ali é um extremo. Só que a gente tem que pegar esse recorte do extremo e jogar para a vida pessoal. Porque se no primeiro, segundo, terceiro, quinto, 10º não, ele desistir, ele não tem o que comer, irmão. Ele não tem o que comer. Você tá entendendo? Se ele não tem o que comer, ele não tem opção de continuar ou não. Ele tem que continuar. A grande verdade é que quando você vive demais no ambiente de conforto e você não sabe lidar com o não, não, então tá bom, deixa pra lá. Mas sua vida não mudou. Você vai ter comida em casa, você vai ter cama pra dormir. Então, então não, tá tudo bem. A grande verdade é que quando você recebe um não e entende que aquele não ele pode forjar você, ele vai levar você a ser mais resiliente, ele vai levar você a ser mais persistente, ele vai levar você a se posicionar ou até rever. Cara, por que eu escutei um não? Deixa eu reavaliar aqui. Por que eu escutei um não? Por que deu errado isso aqui? Deixa eu pensar com calma. Por que não? O que eu fiz de errado? Isso vai fazendo você melhorar, aprimorar e ser mais resiliente, ser mais determinado a chegar onde você quer chegar. E é o que você falou, que não dá para... Você falou uma coisa que acontece muito. Os pais têm condição, pagam estudo pro filho até o filho virar doutor. O cara nunca teve experiência profissional. Cara, isso é o maior risco, porque as pessoas, inclusive essa galera que vive nesse ambiente, e eu já tive pessoas perto de mim que viviam nesse ambiente, era assim, qual que você acha que é qual o primeiro salário que você vai receber? Quanto que você espera receber no seu primeiro salário? Eu acho que espero receber uns 12, 13 mil no meu primeiro salário. Beleza, você vai passar no concurso público então, é isso? Eu vou passar, beleza. Você acha que qualquer um que passa no concurso público vai ganhar 12, 13 mil, irmão? Porque é o seguinte, se você quiser de partido ganhar 12, 13 mil, você vai ser servidor. E tem mais, tá? Não vai muito mais além disso, não. Eu costumo falar que quem é servidor, quem é funcionário público, começa ganhando razoavelmente bem, mas vai ganhar aquilo o resto da vida inteira. O cara que é empreendedor, o cara que é correria, o cara que tem as coisas dele, ele pode começar menos. Mas ele vai ter um corredor para ganhar muito mais, muito maior. Lógico que cada um vai do seu perfil, não estou criticando uma coisa ou outra. Mas qual que é a grande questão? Peraí, você está me dizendo que você vai terminar, vai se formar e você vai ganhar 13 mil reais? Que mundo que você vive, amigão? Tem gente aí que pede pós-graduação para ganhar 3. É isso aí. Para ganhar 4. E sem carteira assinada, PJ. E aí, como é que você vai fazer? Se você não tivesse experiência de dar a cara a tapa e falar, cara, peraí, eu tô me esgoelando, trabalhando 10 horas por dia para ganhar um salário mínimo e meio, dois salários mínimos, então o que eu preciso fazer para ser melhor nisso? Se você for deixar para ter essa experiência, depois que você terminar essa graduação, sua pós-graduação, se começar seu doutorado, meu amigo, você já perdeu uma jornada de formação de caráter, de resiliência, de quem você é, que não tem como voltar atrás, entendeu? Então isso que você está falando dessa galera que muitas vezes vive num mundo de fantasia, protegido dentro de uma bolha, e mais uma vez, pais, não deixem os seus filhos dentro de uma bolha. A vida e o mundo lá fora existe. Você protegendo eles dentro daquilo que você acha que você pode proteger ou não, eles vão ter que ter contato com isso. Eles vão ter que se relacionar com isso. É melhor que eles passem por isso do seu lado do que você proteger eles de uma forma de que eles nunca passem por isso. Porque um dia eles vão passar. E você pode não estar lá para ser essa âncora emocional de apoio para eles. Tem uma frase, não achei ela aqui, mas ela é mais ou menos assim. Ela fala assim, se você tem 100 horas para cortar uma árvore, você passa 80 horas afiando o machado. É isso aí. E aí, o aprender, né, ele vem disso, entendeu? Às vezes o não é um não para te parar, não é um não para te inviabilizar, não é um não para... É um não para te desafiar, um não para você afiar o machado. É um não para você falar assim, cara, beleza, eu tive esse não aqui, mas eu tenho certeza que esse é o caminho, então deixa eu melhorar, deixa eu me ajustar. E aí o estágio, o trabalho, o primeiro emprego, ele serve para isso. Ele serve para você aprender a afiar o machado, porque o que faz você, né, tem aquela história que o cara
tinha um relógio, um grande relógio, e aí eles chamaram vários técnicos para ir lá arrumar esse relógio nessa cidade, e ninguém conseguiu arrumar esse relógio. E aí chamou um cara lá, não sei da onde e tal, o cara chegou com uma chavezinha, ele falou assim, para arrumar esse relógio é 20 mil reais. 20 mil? 20 mil. Não, beleza, eu pago. Ele chegou lá com a chavezinha e só fez um plug assim, plug. Aí o outro falou assim, uai, como assim? 20 mil só pra isso? Ele falou, não, 20 mil não foi só para isso. 20 mil foi para todo o meu conhecimento, todo o meu estudo, toda a minha prática, para chegar aqui com essa chave e conseguir soltar isso daqui. É isso aí. Né? Então, você aprender é isso. O você ser afiado, esses nãos, é para você ir afiando esse machado, para você ir melhorando, para você chegar lá e falar assim, cara, eu faço mais com menos, entendeu? Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu estou chegando, eu sei para onde isso vai levar. Né? Isso é que faz você ser bem remunerado. Perfeito. Isso é que faz. As pessoas, elas não pagam pelo seu esforço físico apenas, elas pagam pelo seu conhecimento, aonde você consegue chegar com o que você faz ou com o que você fala que faz. E isso é legal porque quanto mais consistência e segurança você tem naquilo que você faz, você passa a botar o teu preço. Você passa a dizer, não, o meu trabalho vale tanto, que foi o exemplo que você deu. O meu trabalho vale tanto. Ainda que ele não tivesse estudado tudo, visto tudo para mexer naquela chavinha, é o seguinte, não. É 20 mil para fazer aquilo que você não sabe fazer. Isso faz que eu sei. Então você consegue colocar o seu preço baseado na consistência que você tem, na experiência que você tem. E aquela coisa, o cara quer pagar, paga. Não quiser pagar, procura outro. Vamos vai ter quem pague, não tem a menor dúvida disso. Eu fui anotando aqui, né? O não te ensina, o não te protege, o não te projeta e o não te fortalece. Perfeito, é isso aí. Né? Então você tem todos esses passos quando você recebe um não. Em vez de você ficar aí homem, né? Principalmente homem, se fazendo de vítima, de desgostoso, que as pessoas não te amam, que a vida é contra você, ó céus, ó vida, ó não sei o quê. Entenda isso, não, ele vai te ensinar. Vai te ensinar com um não. Cara, o que eu preciso aprender? Para onde que eu preciso olhar? O que eu deixei passar? Por que eu levei esse não? Né? O não, ele te protege muitas vezes. Sabe, o não de Deus, o não dos seus pais, o não de pessoas que te amam, não é para te dizer que você é menor, que você é mais fraco, é para te proteger. Não, você não vai fazer história. O seu pai queria te proteger. Ele queria te falar assim, não, filho, ó, na minha visão, a história não dá dinheiro, ser professor não dá dinheiro, não vai ser legal. Talvez por ver a sua mãe reclamando, por ver a sua mãe não sendo muito feliz daquilo, entendeu? Ele projetou isso, né? O não, ele te projeta, porque ele te ensina isso aqui, cara. Deixa eu aprender, deixa eu me fortalecer, deixa eu ajustar, né? E o não, ele te fortalece. Você fala assim, cara, beleza, não, então eu vou para outra porta, que é o não do cara do sinal. Ah, você não quer a balinha? Não, beleza, próximo sinal. Não, próximo sinal. Sinal. Isso aí é interessante, Lucas, porque o cara que diz não no sinal, muitas vezes, fica mais doído de dizer não para ele do que o cara que ouviu não. O cara que ouviu não nem lembra de você, irmão. Ele foi para a próxima janela, ele foi para a próxima porta. O cara que ouviu o não seu, deixa você lidar com o fato de você ter dito não. É isso. Ele quer o do dia, entendeu? Ele quer o do dia. E às vezes a gente tem que pensar nisso também. A gente supervaloriza demais as emoções nesse sentido. Nesse sentido de tipo assim, putz, me senti mal porque eu dei uma catracada no meu filho, disse um não pro meu filho. Meus meninos sabem, eu brinco com eles, né? O não você já tem. Se vocês querem o sim, me convençam. Às vezes eles dizem, pai, eu te pedi um negócio, mas eu sei que você vai dizer que não. Eu falei, então tá bom. Aí você não quer saber? Eu falei, não, vocês já sabem que eu vou dizer não, então... Então beleza, já olho pro outro lado assim, aí eles ficam ali rodeando. Pai, pode falar, meu filho. Você vai dizer não? Eu falei, deixa eu ouvir o que você quer pra me dizer primeiro. Ah, a gente pode não sei o que, não sei o que. Por quê? Não sei o que. Ok, vamos lá. Vamos. Não vamos não. Aí eu lembro quando eles eram mais novos, ele falava não, eles iam lá pra mãe, pai falou que não. E a gente já tem um combinado aí, Carla, né? Eles chegam pra ela chorando, ela falava, você conversou com seu pai? Eu pedi, não, mas pedir e receber um não é motivo de você parar. Conversa. Pai, por que não? Meus argumentos são esse. E nós começamos a valorizar isso dentro de casa e às vezes eu dizia não de propósito, eles iam lá, chiavam, reclamavam, voltavam. Então, pai, por conta disso eu quero, por conta daquilo, não sei o que você acha. E para dar aquela valorizada, não, você tem razão, então vamos fazer do jeito que você quer então. Vamos lá tomar esse sorvete, vamos lá para aquele lugar, vamos ver aquele filme, vamos fazer tal coisa. E é o que você falou, o não ele forma você. É lógico que a gente como pais,
A gente tem que saber qual é a medida desse não. O nosso não pode ser um não preguiçoso. O que é o não preguiçoso? É aquele não de não vou porque eu não quero. Sim. Mais uma vez a gente volta nas prioridades, né? A gente tem um ritual lá em casa que é assim. Todo mundo vai pra cama, eu coloco os meninos pra dormir e tudo mais, papapá. Aí eu sento. No que eu já sei. Quando eu sento, não é quando eu tô colocando, é quando eu sento. Quando eu sento é, pai, pega um copo d'água pra mim. Acabaram de beber água. Mas emocionalmente, para eles é um ritual, é uma âncora emocional. Eu ponho na cama, eu cubro, eu oro com eles. E terminou. Boa noite, pessoal. Apaga as luzes e sai. Eu já sei, eu já vou devagarzinho. Eles esperam eu sentar para pedir água. Não é quando eu estou no corredor, eu sentar. O que eu podia fazer? Vocês estão de sacanagem comigo, né? Acabei de sair daí, sentei agora. Vou pegar água não, se vira. Eu falei, cara, tá bom, vou pegar água. Tô malandro também, já deixo separado já. Quando fala, pega água, eu já vou lá e já levo, entendeu? Mas é interessante a gente também entender que o não, ele tem que fazer parte de um propósito maior. Prioridade, entendeu? Então acho que é por aí. Eu acho que a gente tem aí um aprendizado para nós e para a criação dos nossos Você filhos. acabou de me ensinar um exercício que eu vou começar a fazer aqui, combinar com a Abigail. Sobre o não. Sobre eles, tipo assim, aprender a questionar mais. Né? Tipo assim, foi na mãe? Não. Convence seu pai, conversa com ele. Volta lá. Deixa eu te falar quem me ensinou isso. Um homem que você conhece, chamado Lucas Cunha. Uma vez a gente estava conversando, e aí a Sofia veio, se aproximou de mim e falou assim, eu posso não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu estava conversando com ele, com o Lucas. Eu posso não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, sai daqui, fala com sua mãe. Aí ele ficou calado, ela saiu. Aí ele pegou no meu braço e falou, tô te entendendo não. Por quê? Ele tá se eximindo da responsabilidade de ser pai, cara? Pra quem não sabe, gente, Lucas Cunha é meu líder, é o cara que nosso mentor. É nosso mentor. E aí, como assim? Ele falou, uai, ela veio resolver com você. Por que você despachou para sua esposa? Não, porque eu tô conversando contigo. Ela é a prioridade agora. E o que ela tava pedindo para você era responsabilidade sua. Se você não quer, diga não. Se você quer, autorize. Ele falou, e tem mais. Ela vai ser insistente. Não quebre a insistência dos seus filhos. Eu falei, como assim no cabeçalho dos seus filhos? Ele falou, os seus filhos, se eles têm, ensine-os a ser insistente e persistente. Porque o pai tem muito aquele perfil de fazer assim, não, já falei que não e não quero mais ouvir sobre isso. Você está quebrando a perna dos seus filhos para lidar com a vida. O que você está ensinando para ele? Bateu com a cara na porta, ouviu um não, desiste. Eu, caramba, nunca tinha pensado nisso. E faz todo sentido, cara, porque você parar pra... Então hoje eu tenho que fazer exercício. Às vezes, quando a gente tá cansado, tá irritado, vem pedindo, não, e acabou a conversa. Não tem isso. Não. Aí fica aqui, ó. A Manu, que é mais novinha, sim. Lucão, você não tá entendendo. Ela vem, fala, aí volta, aí vem, e vai, e muda, e inventa uma história, e pensa não sei o quê, papapá. Eu olho pra cara dela e começo a rir. Bicha, tu é persistente, velho. Então tá bom, vamos lá, só porque você tá insistindo, a gente vai lá. E aí é aquela história. É o saber ser resiliente ou não. Não, cara, que aprendizado. Que aprendizado. Só tô passando. Não, só tô passando. Muito bom. Só tô passando. Quero falar um negócio. Você que não tá anotando, ó, eu já tô aqui, ó, na segunda folha. Você que não tá anotando, tá perdendo Depois você muito. compartilha isso aí. Essa colinha aí. Porque tá gravado. Cara, aprenda. Sabe, sobre criação de filhos. Aqui agora saiu uma pérola gigantesca sobre, não criação, formação. Você está formando para fora, né? Você precisa entender isso. Nossos filhos, a gente forma para fora. A gente tem a questão do lar, do acolhimento, do amor, de estar perto, mas é para fora, negão. No meu caso foi 13 anos, mas 20 anos, 25 anos. Seu filho ele precisa ir para fora, ele precisa ir para o mundo, ele precisa conquistar o mundo dele, ele precisa gerar as coisas dele serem geradores, sabe? Nós precisamos gerar filhos que serão líderes, que serão geradores, que serão formadores, que serão âncoras, que puxarão mesmo, sabe, essa sociedade. A minha responsabilidade, né, a nossa responsabilidade, Fred, como homem, sabe, é deixar filhos fortes. Filhos que falam assim, ó, meu pai deixou um legado, meu pai construiu a história dele, bateu o combate dele, guardou a fé dele, agora é a minha vez, eu vou continuar avançando. Perfeito. Eu vou continuar seguindo. É isso aí. Né, os sentimentos que eu pude ter, sabe, quando eu perdi meus pais e enterrei eles, foi esse. Eles deixaram o legado dele, eles guardaram a fé da maneira deles, eles seguiram o caminho dele, agora é minha vez. E eu vou, né, conquistar meu mundo. Quando eu casei, agora é minha vez, mesmo muito novo, eu casei com 21 anos,
para 22, mesmo muito novo, eu falei, agora é a minha vez. Vou avançar, vou conquistar, vou viver o que Deus tem para mim, meu irmão, vamos embora. Sem pendência, sem chororô, sem migué, sem vitimismo, né? Muitos homens aí cheios de vítimas. Você vai... esses dias um cara um homem me procurou, Lucas, me ajuda, eu tô desesperado, me ajuda e tal. Eu falei, não, tô aqui para te ajudar, me fala. O que você precisa? O que você precisa? Ele porque meu aluguel tá atrasado já tem um mês... E eu fui mandado embora do emprego, e o emprego não me pagou, e vai vencer o outro mês, eles estão me arrochando, isso, aquilo. Eu falei, tá, o emprego te mandou embora, e aquele outro emprego? Não, mas é porque o cara lá fez isso. E aquele outro? Não, mas é porque a mulher fez fofoca. E esse você foi mandado embora por quê? Não, porque, cara, enfim, todo mundo era culpado. Eu falei, não, eu tenho a solução pra você, meu irmão. Eu tenho a solução, vou te ajudar. Aí ele, brilhou o olho assim, né? Ele é mesmo, falei, Falei, ó, a gente, lá do lado da rodoviária tem uma loja de doce. A gente vai lá agora, vamos comprar uma caixa de paçoca, ou então de jujuba, nós vamos vender isso no sinal. Ou então a gente vem aqui para a porta aqui da igreja, ou em qualquer outro lugar, e nós vamos vender isso. Se a gente vender isso em 3 dias, a gente livra o seu aluguel. Não, mas aí, Lucas... Veja bem. Não, mas como é que eu sei fazer isso. Eu falei, então vamos, o que tá fazendo? Vamos fazer. Não, mas... Tá, eu falei, ó, se você quiser ajuda, eu te ajudo. E eu não tenho problema nenhum, Fred, em ir pra porta vender com ele. Sim. Só que eu não vou tirar da boca da minha família, falando bem rasgado, eu não vou tirar do passeio dos meus filhos, do meu lazer, pra dar pra um cara que não tá disposto a sangrar. Sim. Pra ajudar uma pessoa que não tá disposta a pagar um preço. Sim. Pra ajudar uma pessoa que tá 3, 4, 5 empregos sendo mandada embora. Sim. Sabe? A custa de vitimismo. Ele não tá disposto a plantar para colher. E o plantar, nesse caso, é com a energia dele, é com o esforço dele. Você falou uma coisa aí, Lucas, que é o seguinte, a gente tem que formar nossos filhos para serem líderes, né? E, de repente, quem está ouvindo a gente pode até pensar, eu não sei o que é isso, e eu não quero nem que meu filho tenha a responsabilidade de liderar alguém. Meu amigo, vou te falar uma coisa. O seu filho tem que aprender a ser líder para ele se liderar. Porque se ele não tiver capacidade de se liderar, ele vai ser conduzido por alguém, meu irmão. E você não vai estar lá o tempo inteiro para dizer que é você que vai conduzir teu filho. É isso mesmo. Então, naturalmente, se ele não tiver a força para saber tomar fazer suas decisões, fazer suas escolhas, chegar numa situação como essa e falar, cara, tem que encarar vender uma balinha, tem que encarar lavar um carro, tem que encarar me virar aqui nos 30, eu vou encarar. Por quê? Porque eu tenho um posicionamento, uma mentalidade de que aquilo que depender de mim, eu vou fazer. Eu sei, não é legal, é chato, o cara tem que sair na rua, vender e fazer e acontecer, mas se a vida está levando para aquele momento, de repente alguma coisa lá atrás saiu errado, um comportamento meu não está legal que eu preciso rever, mas eu não posso ficar à mercê dele, à mercê do sentimento. Você falou uma coisa muito interessante, essa geração é muito dada à sensação, ao sentimento. Isso é uma coisa que a gente pode até falar depois no outro podcast. Perfeito. Cara, não dá pra gente ficar refém de sensação, de impressão, de experiência só não, cara. Se você não tiver consistência em quem você é, no teu caráter, na tua personalidade, pra onde você vai... Você para na primeira palavra, na primeira porta fechada. Na primeira sensação. Primeira sensação. A porta fechada, eu fiquei triste. Que bom. Eu levei muito fora na minha vida. Sou casado hoje. Bem casado, por sinal. A gente brinca, fala que a gente... Olhando pra mim, pra minha mulher, a gente sabe quem orou mais e quem orou menos, entendeu? Bem casado. Certeza que você orou muito. Eu orei muito. Bem casado, mas eu recebi muito não. O casamento tinha tudo pra não dar certo. Por muitos motivos. Mas e aí? Eu parei por conta disso? Eu desisti por conta disso? Não. Então, o formar os nossos filhos, as pessoas como líderes, é nesse aspecto também. Não é só de liderar os outros, é de aprender a liderar suas emoções, a liderar a si mesmo. Então eu acho que isso aí é uma coisa em que a gente tem que trabalhar nessa geração. Perfeito. Fred, vamos finalizar, vamos para o final. Eu queria que você desse uma dica que você iniciou falando das inúmeras tarefas... A gente já falou de 1 milhão de coisas aqui diferentes. Mas você iniciou falando das inúmeras tarefas e atribuições, trabalho que você tem e além disso, né, ser filho, ser pai. Dá uma dica para os homens que estão nos assistindo, os homens que estão nos assistindo, e que ele também vive isso. Talvez ele se vê atolado com tantas coisas, com tantas funções. O cara é pai, é marido, é filho, é empresário, enfim, várias funções. Como que você consegue hoje gerir a sua agenda para que você consiga ter um equilíbrio, sabe?
você não faça trabalho demais, seja menos pai, ou não seja pai demais, porque a gente tem essa condição, às vezes o cara é pai demais, mas ele não consegue exercer o seu trabalho, não consegue exercer uma função ali e até trazer uma provisão melhor para sua casa. Como é que você consegue equilibrar isso para que isso possa ter possa realmente prosperar em todas as A coisa áreas. possa caminhar e fluir. Possa caminhar e fluir. Cara, eu entendo o seguinte, acho que a primeira coisa é a gente entender quais são as prioridades da nossa vida. E as prioridades da nossa vida, elas são necessariamente um reflexo daquilo que nós entendemos de quem nós somos. O porquê que você foi criado. Então, dinheiro, bens materiais, isso se constrói. Isso se constrói. Uma vez que você perde seu patrimônio, uma vez que você perde suas riquezas, você pode construir novamente isso com trabalho, com dedicação, com esforço. Ainda que isso seja uma prioridade, é importante que você olhe para a sua vida e veja aquilo que que você foi chamado para construir. Então, por exemplo, você é casado, você tem filhos. Casamento e filhos é uma coisa que, quando se perde, você não se recupera de forma mais fácil e mais simples como um bem material. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é avaliar o seguinte: quais são as prioridades que você determinou na sua vida? Para mim, minha prioridade, para definir na minha agenda, é a minha família. A prioridade ser a minha família, eu tenho que pensar nos desdobramentos disso. Não é só estar lá emocionalmente para minha família, mas prover para minha família. Então, minha família é a minha prioridade. Eu tenho que estar lá emocionalmente e eu tenho que provê-la materialmente. Lógico que a gente entende que emocionalmente alma, materialmente corpo, se eu não tiver a terceira parte do tripé, que é o espírito, eu também tenho que provê-los espiritualmente. Então a minha agenda sempre é organizada em quê? Primeiro, como é que são as minhas responsabilidades para com a minha família? Para prover materialmente eu tenho que ter trabalho. Então eu priorizo o meu trabalho posterior a estar perto da minha família. A melhor forma de você organizar uma agenda é: define o porquê que você foi criado, porquê que você foi chamado. Eu fui chamado para ser pai, para ter filhos, para ensiná-los a honrar a Deus, e isso faz com que eu tenha que ser para eles o quê? Uma referência. Como é que você é uma referência? Ser um bom profissional. O que é ser um bom profissional? É ser competente naquilo que eu faço, mas mostrando para meus filhos que ser competente naquilo que eu faço não é contrário a estar com eles, é equilibrar as duas coisas. Hora do trabalho, o pai não dá atenção. Hora de ser pai, não tem trabalho. Então, em cada momento em que você determinar que você tem que fazer alguma coisa, seja no seu trabalho, seja com a sua família, seja 100% no seu trabalho, seja 100% na sua família. Eu tenho amigos e irmãos que viajam com a família e estão aqui, trabalhando o tempo inteiro. Eu sei que às vezes isso é inevitável, mas a gente tem que saber regrar. Estou com a minha família, vou desligar o telefone, vou desligar o WhatsApp, vou avisar e vou estar com a minha família. Isso é uma forma de você regrar a sua agenda. Como é que a agenda muitas vezes se atropela? Quando você não consegue dizer não, a gente falando não de novo, e colocar cada coisa no seu lugar. Você não está para assistir um jogo de futebol com meu filho. É o jogo de futebol com meu filho. Ah, mas porque eu não sei o que? Não sei o que espera. Antes de eu me propor fazer alguma coisa, eu tenho que estar disposto a colocar energia completa naquilo que eu estou fazendo. Então, acho que a melhor forma de você organizar a sua agenda e gerir a sua agenda como um todo, primeiro, é entendendo por que você foi criado, quais são suas prioridades de vida, e estabelecer a sua agenda de acordo com as suas prioridades, colocando energia em cada um dos momentos em que você vai estar ali. É trabalho 100%. Às vezes eu estou no trabalho, minha esposa me liga, eu não atendo. Se eu estou fazendo alguma coisa importante. Se ela me liga de novo, eu já sei que é importante. Porque a gente já tem, por exemplo, um combinado. Se ela me liga e eu não atendo, eu estou ocupado. Se ela me liga 2 vezes, é porque é muito importante eu atender. A gente tem um grupo de grupos que estão sempre o tempo inteiro bombando. Eu não me sinto a obrigação de ficar olhando o grupo de WhatsApp, cara. Se eu estou no meu trabalho, as pessoas sabem que eu trabalho. Então eu não vou ficar ali, eu vou responder, porque se não responder, eu vou, não. E se alguém achar ruim, eu vou falar: olha, eu estava no trabalho, eu não podia te atender. Meus filhos ligam, porque papai não pode atender agora, eu ligo depois. Então eu acho que você priorizar primeiro, define a prioridade e põe a tua energia na prioridade que você definiu para aquele momento, para aquela hora. Eu já falei isso em alguns outros podcasts também, mas eu vou falar de novo, né? Você exemplificou aqui a diferença entre valor e preço. Perfeito. Você entendeu o que é de valor, o que você está construindo de valor e o que é preço. O que for preço, você vai trabalhar, você vai conquistar, você vai receber, você vai pagar. Agora, o que é de valor, cara, depende da sua mente e do seu coração.
É isso. Entendeu? É isso. Depende muito mais disso, de você ter o coração naquilo. Porque você pode estar executando, você pode estar correndo, jogando bola com seu filho, mas seu coração não está lá. Perfeito. E se seu coração não está lá, cara, você não está lá. Seu filho ele não quer uma imagem sua. Ele quer o seu coração, ele quer a sua presença, ele quer a sua atenção. Entender que você realmente está lá com ele. Né? Isso numa viagem, isso numa partida de futebol, isso numa conversa. Né? Os meus filhos, né? Os nossos filhos, né? Tem isso, eles chegam atropelando às vezes uma conversa. Filho, calma. Termine de conversar, peço licença, pode falar. Entendeu? E às vezes é a coisa mais boba do mundo, mais, pra mim, né? Mais besta do mundo. Desde, sei lá, se eu posso chutar uma bola. Filho, tá, pode chutar a bola, pode ir lá. Tá bom? Mas se ele entender que você, cara, que você deu aquela atenção para ele, ele queria ser visto naquele momento, talvez por um medo, talvez para dizer que tem um pai para os outros amigos, talvez por uma necessidade emocional, não sei, mas, cara, eu tô aqui, eu preciso ser esse pai, né? E a gestão da sua agenda, a gestão da agenda do homem, né, de uma família, ela é importantíssima. E os nãos, os sims, eles precisam ser forjados, e você precisa entender isso, cara, agora é não. Porque eu tô trabalhando, é não porque eu tô com meu filho, é não porque eu tenho um dia da esposa, eu tô com minha esposa, e é isso, e sem culpa, né? Não traga culpa para você, seja um homem bem resolvido. Fred, queria te agradecer pela presença, queria te agradecer pela parceria, pelo bate-papo, foi muito bom mesmo, muito mais do que eu esperava. Opa, e boa. Eu tô na expectativa aí, ó, da Carla vir. Só chamar. Nós fazemos aqui, aí eu trago a patroa também. Só chamar. A gente faz nós quatro aqui. A gente faz juntos. aqui de casal, vai ser show de bola. Isso. E o livro aí que você falou, agora eu fiquei na expectativa. Mas aí vamos por parte, né? chegar lá. Ó, vamos cobrar ele, hein? Entra na rede social. Como é que é a sua rede social? Fred com Demudo Secouto, são 2 Cs. Fred Secouto. Fred Secouto, entra no Instagram dele e fala assim, ó, cadê o livro? Que aí você vai esticando, sabe? Homem precisa ser esticado. É verdade. Né? Você vai esticando e aí essa formatação vai sair mais rápido aí, né? Você que quer ser, mais uma vez, um patrocinador, você que quer ser um investidor, você quer colocar sua marca aqui na nossa mesa, na minha mesa, se você colabora e entende esse propósito e vive esse propósito também, você é bem-vindo para estar aqui conosco, né? Temos a nossa TV aí, ó, sua marca vai ficar bonita aqui na TV, para todo mundo ver, né? Assim como a gente tem a marca do Na Brasa, que é uma imersão só de homens, a sua marca pode ficar aqui conosco e você pode, né, ser abençoado, né? Abençoar e ser abençoado com esse conteúdo de família, de paternidade, de propósito, de missão. Aqui nós estamos trazendo os melhores. Eu não trago ninguém aqui que realmente não viva o que faça. Para mim, eu acho que a maior experiência não é a falada, é a vivida. É verdade. Pra falar, a gente vai esticando aqui, a gente vai falando, a gente vai colaborando, a gente vai crescendo, né? A gente vai puxando e a gente vai aprendendo, cara. Porque foi vivido. É isso, né? É a experiência que nos faz ser os homens que nós somos. É isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Compartilhe mais uma vez com a sua família, com a sua casa. Fred, meu irmão, muito obrigado. Valeu, meu irmão. E esse é o primeiro de muitos. Com certeza. Tamo junto. Valeu, obrigado. Valeu. Um abraço. Deus abençoe. Valeu.